Oi, gente, a Vanessa aqui da Gazeta. Em saúde dessa semana, vamos falar de telemedicina. Quem vai falar de telemedicina com a gente é o médico Roberto Debski, que ele é especialista em acupuntura e homeopatia. O doutor, antes de mais nada, que a gente fala muito em telemedicina, o que seria ou o que é a telemedicina? Bom, a telemedicina é a utilização de meios informáticos, de meios computatoriais, enfim, para a gente fazer acompanhamento do paciente, diagnóstico, consulta, orientação, e não é algo novo. A telemedicina já tem vários anos, né? Então, claro, ela teve, acho que foi em 2002 que foi lançada uma lei, em 2018 se implantou a telemedicina, houve uma série de restrições, voltou atrás, e agora, com a pandemia, se viu a necessidade da telemedicina ser ampliada por conta dos atendimentos. A gente tem um grande atendimento por conta da pandemia coronavírus, a Covid-19, melhor orientados e atendidos numa escala maior com a presença da telemedicina. Então, se fez uma lei temporária, vai durar enquanto houver a pandemia, para que se possa acessar e se utilizar esse meio de comunicação entre o médico e os seus pacientes. Então, a pessoa não tem que ir ao consultório, ela pode estar na casa dela ou em outro lugar e falar com o médico. Sim, cada estado, de acordo com o seu conselho, vai dizer se consulta em telemedicina pode ser feita em qualquer momento, ou, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma restrição para a primeira consulta. O primeiro atendimento não pode ser feito online por telemedicina, mas o seguinte sim. Mas em outros estados, isso não há essa restrição. Então, isso também é regional. Né? Teoricamente, por essa lei temporária da telemedicina, pode ser feita a teleconsulta, então é a consulta entre o profissional e o paciente, para que ele seja escutado, orientado, feito o diagnóstico quando possível. Claro que a gente sabe da restrição, muitas vezes, do atendimento físico, do exame físico, que muitas vezes fica sem ter a possibilidade. E o médico vai fazer a consulta em telemedicina, mas talvez em algum momento essa consulta tenha que ser continuada presencialmente, se houver necessidade de um exame físico que não possa ser feito online por telemedicina. E aí pode-se utilizar diversas plataformas para isso, né? O paciente vai ser atendido, por exemplo, a consulta é uma coisa, mas onde vai ser utilizada essa consulta? Qual a plataforma? Então, atualmente, é permitido que se faça essas consultas por Skype, por WhatsApp, por meios de comunicação. Eles deveriam todos ser criptografados para manter a ética, manter o sigilo da consulta, dos dados desse paciente, desse cliente. Então, muitas vezes se fala, tome cuidado com plataformas digitais, por exemplo, programas de atendimento em que talvez esse convênio que oferece essa plataforma tenha acesso aos dados do paciente. Isso não poderia acontecer. Então, a gente vê que ainda há algumas restrições, alguns cuidados que devem ser tomados, porque o sigilo, né, médico, os dados do paciente precisam ser preservados. E como é uma lei temporária, muito ainda está se aprendendo durante esse processo. Aqui em São Paulo, então, a primeira consulta, dependendo do convênio, ou talvez até do SUS, ela pode até ser feita por telemedicina, mas também varia do caso, né? Teoricamente, você poderia fazer essa primeira consulta e verificar, e sempre é melhor que a primeira consulta tenha sido feita presencialmente, porque aí o médico já conhece o paciente, já fez um exame físico, já tem alguns dados daquela consulta presencial, talvez alguns exames. Então, o ideal seria, pelo menos a primeira consulta, já ter sido feita presencialmente. Quando isso é possível, é melhor. E no caso, ainda uma consulta telemedicina, o médico precisa de alguns exames de sangue, às vezes coleta de urina, alguma coisa. Como é que é a tal da guia de encaminhamento? E se é um remédio controlado, como é que o paciente pode pegar essa receita? Os prontuários, as receitas, as solicitações de exame, você precisa ter, elas têm que ser certificadas digitalmente. Então, o médico pode, como profissional e como pessoa física também, obter o certificado digital dos órgãos que têm essa certificação, ou o próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina, tem feito também isso na intermediação entre o médico e o paciente. É importante que se frise, não é possível ou não é permitido, por exemplo, que o médico faça a sua receita, tire uma foto e mande para o paciente, porque isso poderia ter uma adulteração
informação no meio do caminho. Então, é necessário que seja feito de uma maneira certificada digitalmente para que haja realmente a comprovação que isso foi uma receita desse médico, que foi um atestado desse médico, que é uma solicitação de exame que seja de confiança. E o paciente não tem que ter essa certificação, é o médico que tem que ter. Sim, o médico tem que ter, e porque isso vai direto para o laboratório ou para a farmácia. Então, esses que também tem que ter como acessar essa informação, esse prontuário, esse meio digital para confirmar e exercitar a prescrição da receita, a formulação ou a solicitação do exame. Tá bom. E como é que foi a sua experiência com telemedicina até agora? O que o senhor acha? É uma tendência? Ela ajuda? Sim, eu acho que como toda tecnologia, quando bem utilizada, a gente tem que aproveitar esses recursos, né? A tecnologia veio para ficar, né? A gente tem, hoje em dia, tantos meios, a psicologia, por exemplo, eu sou psicólogo também. O Conselho de Psicologia já autenticou antes do Conselho de Medicina. Né? Por quê? Porque a consulta psicológica é uma consulta em que você precisa mais da conversa, de observar o paciente. Então, por exemplo, não há necessidade de inscrições. Então, para o Conselho de Psicologia, aparentemente ficou mais fácil. Como para a medicina, muitas vezes nós precisamos do exame físico e tudo mais, desse contato mais próximo, então isso traz alguns cuidados extras, que nesse período de pandemia houve essa lei temporária que facilitou, né, essa intermediação, essa interconsulta ou interteleconsulta, que é entre os colegas, discussão de caso e a teleorientação também do paciente. Mas a tecnologia certamente veio para ficar, como todas as tecnologias, e a gente tem que fazer um bom uso delas, um uso legal, de acordo com a lei, um uso que proteja o paciente e que ajude o paciente também, amplie o acesso, porque a telemedicina ela poderá vir a ser muito útil em locais onde você não tem um atendimento médico, em locais distantes, quando você precisa de uma orientação, de um apoio, de uma equipe médica ou de um colega que está distante para uma troca de opiniões ou por um laudo, enfim, e até mesmo hoje as cirurgias à distância, cirurgias robóticas, então isso a telemedicina ela veio para ficar e conforme o tempo passar, isso for bem regulamentado, vai ser de um benefício grande para a medicina, para os pacientes. Legal, que bom. Que bom, veio para ajudar e a ajuda sempre é bem-vinda, né? Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde.